Prosseguindo na síntese do profeta Ezequiel, vamos falar agora sobre o autor. O nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta, ou aquele que Deus fortalece. Ele era da família sacerdotal. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então veja, na terra dos caldeus, ou seja, ele já foi levado cativo. Então, como eu disse, o rei Joaquim foi levado cativo no ano 597, e Ezequiel, no 5º ano do reinado do cativeiro, desse rei Joaquim, ele foi chamado por Deus e começou a receber a mensagem de Deus. O comentário do livro prossegue: foi chamado por Deus para o ministério de profeta no 5º ano do seu cativeiro, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, 592 é quando ele está sendo chamado, próximo, 6 anos antes da destruição de Jerusalém. E vamos falar também da importância dos sacerdotes em Israel naquele dia, principalmente de um sacerdote correto, né? Porque quando Samuel fundou a casa dos profetas, Samuel, ele, vamos dizer, fundou ela com um dos propósitos era estudar, e também é dito que era fazer cópias da lei. Então eles trabalhavam tanto estudando quanto copiando, né? Isso era comum. Nesses dias aqui, já não se fala mais em casa dos profetas. O último profeta, ou filho dos profetas, ou casa dos profetas, como se faz referência, foi na época do profeta Eliseu, né? Ou seja, bem antes desse período aqui que nós estamos falando. Então, ele é chamado nesse período, e ele era um sacerdote, ou seja, era uma pessoa que o bom era que ele estivesse em Israel. Mas até o fato de um sacerdote fiel estar fora de Israel, nós veremos as consequências de quem estará apresentando o culto em Israel durante esse período. O comentário prossegue: e profetizou por 22 anos, até o ano 27 do cativeiro do rei Joaquim. Portanto, no ano 570, o fim da profecia de Ezequiel, o fim, né, que ele escreve. Então, no capítulo 29, versículo 17, diz: e sucedeu no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Vai ser a última vez que ele vai usar essa expressão: veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Ezequiel parece ter chamado, então, aos 30 anos, como se interpreta aquele 30º ano, no capítulo 1, versículo 1 do seu livro. Essa idade era significativa, pois, segundo a lei, Números capítulo 4, versículo 3 e 1 Crônicas 23, versículo 3, o sacerdote inicia o seu ministério a partir dos 30 anos. Então acontece com Ezequiel algo parecido com o que aconteceu com João Batista. João Batista tinha um pouco mais de 30 anos quando ele está pregando no deserto e Jesus vem a ele para ser batizado, né? Porque ele era um pouco mais velho que Jesus e Jesus estava fazendo 30 anos. Ezequiel estava no exílio, na Babilônia. O templo não existia, ou existiam ruínas, porque tinha sido queimada, né? Logo, não tinha como ele exercer o sacerdote, mas Deus o chama para profeta. É mais uma evidência que Deus estava cuidando dos fiéis que sofriam por conta do pecado dos infiéis, porque, claro, todo o povo vai sofrer, porque a nação tinha que ser punida. Deus estava cuidando de Ezequiel e, não tendo este exercido o sacerdócio, recebe então o chamado de atalaia.